Olá! Começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. Hoje o meu convidado é o Dr. Felipe Rocha Loures. Nós vamos falar sobre osteoporose, uma doença que às vezes é silenciosa, incomoda e quando a paciente procura ajuda, de repente é um pouquinho tarde. Olá, Dr. Felipe, como vai? Tudo bem, e você, Cláudia? Tudo bem, doutor, que honra tê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você e com os teus telespectadores. Doutor, você fez faculdade e você se especializou em quê? Fiz faculdade de medicina, já sou formado há mais ou menos 9 anos, depois fiz uma residência em reumatologia que cuida das doenças reumáticas, que é um grupo de doenças que acometem as articulações, os ossos, e é muito prevalente no nosso meio, uma doença muito comum. São várias as doenças que nós reumatologistas tratamos. Certo. E além de ser médico, você tem um hobby também, doutor, ou não dá tempo? Eu gosto de... ajudo minha esposa de vez em quando na cozinha, na culinária. Que chique! E também faço atividade física, corrida, mas amadora. Que legal! O doutor disse que ajuda ela nas atividades aí culinária. O que ela faz, doutor? Com o que ela trabalha? A Natália, ela é psicóloga, mas ela também gosta de cozinhar nos horários livres. E eu dou uma ajudada nela na cozinha. Que maravilha! Isso é muito bacana, né? Interagir, né, doutor? Isso é ótimo. Doutor, sobre o que vamos falar hoje? Hoje nós falaremos sobre osteoporose, que é uma doença muito comum nas mulheres após os 60, principalmente 65 anos, aquelas que são pós-menopausadas, ou seja, já não tem mais a menstruação. Também tem outros fatores de riscos, que mulheres magras, que tomam café, que fazem uso de bebida alcoólica, com uma descendência asiática, têm um maior risco de desenvolver osteoporose, que é a redução é uma baixa massa óssea, com risco de fratura. Doutor, e dói? A osteoporose, ela não dói, tá? Ela só vai doer quando ocorre a primeira fratura, dependendo do sítio onde ela ocorre, principalmente coluna vertebral e colo do fêmur, que o paciente tem uma dificuldade ao caminhar. Nessas situações, sim. Doutor, e com que idade a paciente ela pode fazer algum exame que detecte essa doença, tá? E qual exame ela faria para detectar isso? Depende muito dos fatores de risco. Entre eles, o uso crônico de glicocorticoide, pacientes que tenham parentes de primeiro grau, que têm a osteoporose. No caso de fraturas prévias, o paciente já está indicado iniciar o tratamento da osteoporose. E mulheres principalmente acima dos 65 anos, já tem uma indicação formal de realizar a densitometria óssea, que é um exame que vê a força do osso. Doutor, independente se a mulher ela teve mais gestações ou menos gestações, interfere na questão da osteoporose? Não diretamente, tá? Os fatores de risco, uma menopausa precoce sim interfere se a paciente tem ou não o risco, mas multíparas, não. Doutor, eu recebi algumas perguntas, até das nossas pacientes aí, sobre alimentação. Existe algum alimento, doutor, que retarda o surgimento da osteoporose? A dieta adequada é rica em cálcio e vitamina D, principalmente o cálcio, se utilizado em torno de 1.000 a 200 miligramas por dia, e a vitamina D, que a vitamina D a gente usa mais ou menos de 1.000 unidades por dia, o que dá mais ou menos 7.000 na semana, de 800 a 1.000. Essa vitamina D é importante porque ela causa uma maior absorção intestinal de cálcio, aumentando assim a biodisponibilidade de cálcio no sangue, fazendo com que os ossos se tornem mais fortes. Então é essa combinação. Doutor, o fato da paciente tomar sol também beneficia ela ou não? Não tem nada a Sim, ver. cerca de 70 a 80% da vitamina D ela é sintetizada pelo sol. Só que em períodos de inverno, nós não conseguimos, as pessoas também não têm o hábito de tomar sol, depende muito da região. Sim. Mas a suplementação, ela serve na maioria dos casos. Nós pegamos muitos pacientes que têm hipovitaminose D e não sabem. E isso sim é realmente um fator de risco para a osteoporose. Doutor, osteoporose tem tratamento? Tem tratamento. São várias as medicações que nós utilizamos, algumas orais, outras endovenosas, algumas por injeção, que nós temos alguma aplicação,
E dependendo do caso, nós também podemos repor estrogênio em mulheres pós-menopausadas e que têm sintomas do climatério, que é aquela fogache, sensação de calor. E em caso de fratura, tem um formador ósseo, que chama teriparatida, é um medicamento mais caro, que nós temos dificuldade de acesso, mas por vias judiciais nós conseguimos essa medicação para quem realmente precisa. Doutor, no caso do homem que ele apresenta um quadro de osteoporose, é comum também em pacientes do sexo masculino? Bem mais raro, mas após os 70 anos nós temos a osteoporose senil, que é uma osteoporose mais comum das pessoas idosas, por uma redução da produção de células ósseas. Esses pacientes, sim. Pacientes também que usam muito corticoide, antidepressivos, heparina, que são os anticoagulantes que muitos pacientes usam para trombose, também é um fator de risco importante para a osteoporose. E a gente tem que avaliar caso a caso, mas é bem mais frequente nas mulheres do que nos homens, mas não deixando os homens de lado, principalmente após os 70 anos. Doutor, eu observo, que o trabalho que o doutor faz como médico, você recebe os pacientes, e eles fazem um acompanhamento com você. E o comentário que eu ouvi é que eles se tornam seus amigos. Isso é bom, doutor? Isso é bom. Hoje nós temos, a medicina ela tem que ser humanizada, nós temos que tratar os pacientes como se nós tratássemos algum familiar, para não deixar essa parte de lado, para não ser mais um número. Então o paciente precisa de acolhimento, precisa de atenção e depois precisa de um acesso fácil para nós médicos. Isso é muito importante porque você cria um elo de confiança, é bom para ambas as partes, isso para o médico e para o paciente. Doutor, se voltássemos no tempo, você prestando o vestibular, para que você prestaria o vestibular hoje? Medicina de novo, não pensaria em outra coisa. Doutor, que bom ouvir isso de você, eu fico muito orgulhosa quando eu recebo médicos humanizados e os pacientes eles esperam muito por isso, E que o doutor tenha a oportunidade de vir aqui mais vezes para ser entrevistado. Obrigado, eu que agradeço. Até breve, doutor. Até breve. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Você, mulher, tem algum destes sintomas que o doutor disse? Osteoporose? Agenda uma consulta com ele. Obrigada pela sua companhia e até o próximo!